A graça e paz, querida igreja, amém? Glória a Deus, que culto abençoado, irmãos. Estou muito feliz em estar aqui, mais uma vez, podendo adorar o Senhor Jesus com os irmãos, vendo os irmãos aí que a gente tanto ama, que somos parte de uma família, né? E tendo esse culto tão abençoado, esse louvor que foi ministrado aqui, e depois o pastor subiu aqui e também foi boca de Deus. Tudo aquilo que o pastor falou ali, eu vejo que Deus está falando com a igreja. Porque aquilo que o pastor falou aqui na autoridade do Espírito Santo é também o que Deus falou comigo na minha casa durante essa semana, quando eu meditava e preparava essa palavra aqui direta do trono da graça para a igreja. Amém? Por isso que eu te convido a abrir Salmos, capítulo 63, para a gente meditar nesse salmo, no versículo 1 até o 11, debaixo do seguinte tema, meus irmãos: amar a Deus em todas as circunstâncias, buscando a Deus nos desertos da vida. Amém? Hoje o Senhor quer o nosso coração, como Ele já tem ministrado durante esse mês aqui na igreja. Deus, Ele tem pedido o nosso coração. Independente das circunstâncias que nós estamos passando, nós temos que render o nosso coração a Deus. Salmo 63, meus irmãos, versículo 1 até o 11. Diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso, a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara, porque os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele jurar, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentiras. Queridos irmãos, vamos ter mais um momento de oração diante desse texto tão precioso da palavra de Deus. Feche seus olhos nesse momento e converse com Deus por mais um instante. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua santa palavra, Pai, nesse culto solene, Senhor Jesus, diante da Tua presença, e nós estamos aqui, Deus, para declarar que a Tua presença é o nosso maior bem, para declarar, Deus, que o que nós queremos é ouvir a Tua voz, Deus, fala conosco, e isso basta, Senhor Jesus. Quando o Senhor fala, Deus, os mortos vivem, os enfermos são curados, os paralíticos andam, porque há poder na Tua palavra, Senhor Jesus. E hoje nós estamos aqui ansiosos por ouvir a Tua voz, estamos aqui desejosos para sentir o Teu toque. É por isso que nós queremos ouvir a Tua voz, é por isso que nós, por mais esse instante, rendemos, Pai, nossa adoração a Ti, quebrantamos o nosso coração diante de Ti, afirmando aqui que precisamos desesperadamente da Tua palavra, Senhor Jesus. Rasga os céus e fala com a Tua igreja, Deus. Ó Deus, queima a Tua palavra em nossos corações nessa noite. Não nos permita sair daqui da mesma forma com que entramos. Venha aquecer a chama do nosso coração. Nós precisamos de Ti, Deus. Nós dependemos do Teu Espírito Santo. De nada vale a pena, Senhor Jesus, erudição, falar bem. De nada vale a pena ter um esboço, Senhor Jesus, se não tiver o Teu Santo Espírito, se não tiver a Tua presença. Se o Senhor não soprar, nós sairemos daqui da mesma forma. É por isso que nós precisamos de Ti, Deus. Nós cremos na Tua promessa,
que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, fiados nas tuas promessas, Jesus, que nós cremos que o Senhor fará grandes coisas hoje aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, então essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Amar a Deus em todas as circunstâncias, buscar a Deus até nos desertos da vida. O Salmo 63, meus irmãos, ele é tradicionalmente atribuído ao rei Davi, e é dito que o rei Davi escreveu este salmo enquanto ele estava num tempo no deserto de Judá. E quando nós ouvimos os teólogos, nós vemos que existem duas situações onde Davi estava no deserto de Judá, que foi quando ele fugia do rei Saul, que tentava matá-lo, para já romper ali o reino de Davi, logo no início, antes dele tomar posse e as promessas de Deus se cumprirem na vida dele. E em outro momento que Davi estava também no deserto de Judá, foi quando Absalão, seu próprio filho, se revolta contra ele para o matar e tomar o reino dele, à força. Nesses dois momentos, Davi esteve no deserto de Judá, e pode ser em um desses momentos que Davi escreveu este salmo. Em ambos os momentos, Davi está passando por um momento de incerteza, de necessidade, de medo, mas o que ele busca nesses momentos não é pelo conforto, é pela presença de Deus. O que ele deseja aqui é uma experiência com Deus, não é que os seus inimigos sejam derrotados apenas. O que ele realmente precisava era do Senhor Jesus. Seu coração queimava por Deus, não pelas circunstâncias, não pelo momento, mas por quem Deus era, por aquilo que Deus representava para Davi. E é isso que eu quero trazer para a igreja hoje aqui, que nós precisamos ser crentes como Davi, que amava a Deus e que a sua fé não variava de acordo com os ventos dos tempos, com os ventos das circunstâncias. No deserto ele buscava o Senhor Jesus, no palácio ele buscava o Senhor Jesus. Quando tudo vinha bem, ele buscava o Senhor Jesus, mas quando não estava indo bem, ele buscava o Senhor Jesus ainda mais. É o que Deus espera de nós nessa noite. E nós vamos observar aqui as palavras de Davi, nós vamos ver as características de alguém que busca Deus, que ama a Deus, que tem o coração queimando diante do altar do Senhor. Nós vamos ver que uma pessoa que ama a Deus o busca, sabe, com intensidade. Nós vamos ver que alguém que ama a Deus encontra prazer, satisfação na presença do Senhor. Nós vamos ver que quem ama a Deus louva o Senhor Jesus, sabe, tem uma vida de adoração. Nós vamos ver que quem ama o Senhor Jesus encontra nele conforto, proteção, amparo. E nós vamos ver que quem ama o Senhor Jesus espera ansiosamente o dia da volta do nosso Senhor Jesus. O dia que Ele trará justiça plena aqui nessa terra. Amém? Então o primeiro ponto está logo no versículo 1, no versículo 2, que é o crente que ama a Deus o busca intensamente. Vamos olhar primeiramente para o versículo 1, que diz assim, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Então essas são as palavras do rei Davi. Ele está no deserto de Judá. E ele está dizendo aqui que o que ele precisa não é voltar para o seu palácio, não é voltar para a sua casa. O que ele precisa não é de conforto, não é de paz. O que ele precisa é da presença do Senhor Jesus. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Esse é o coração de Davi, é alguém que busca a presença do Senhor Jesus, que busca a presença de Deus com ansiedade, alguém que tá desesperado para ter um encontro com o Senhor por mais um momento. E veja que ele diz aqui, ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Não é o Deus de seus pais, é o meu Deus.
É uma experiência que ele teve, irmãos. Teve um momento na minha vida em que eu servia o Deus da minha mãe. Eu fui criado dentro da igreja, eu sempre ouvia pregações, na minha casa era a todo momento tocando fita de pregador, e eu cresci ouvindo isso, mas eu servia o Deus da minha mãe. Mas teve um momento que o Senhor Jesus apareceu para mim, que ele falou: tu és o meu filho. Eu tive uma experiência com Deus, e a partir daquele momento eu não servia mais o Deus da minha mãe, eu não servia mais o Deus da minha família, eu servia o meu Deus. Eu tive uma experiência pessoal com Ele, e desde este momento eu queimo na presença de Deus. Porque quem teve um encontro com Jesus, quem teve a face com Deus, não retrocede, não quer saber de mais nada. Deus é suficiente. Nós precisamos de um encontro com Jesus. Só um encontro com Jesus pode despertar esta fome que Davi está tendo aqui, ó. Tu és o meu Deus forte. Ele sabe quem é o seu Deus. O seu Deus não é fraco, não. Davi era fraco. Davi estava num momento de fragilidade, estava num momento onde ele estava no deserto, sendo perseguido pelos seus inimigos, correndo risco de vida, e ele sabe que ele é fraco. Ele sabe que ele pode cair, sofrer, morrer, mas ele sabe também que o Deus dele, o Deus que ele teve uma experiência, é um Deus forte. É um Deus que não desampara, é um Deus que não abandona o seu filho, sabe, na calamidade. É um Deus que está presente nas adversidades, é um Deus que está presente nos momentos difíceis. Ele é o meu Deus forte. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta. Meu Deus, olha só, ele qualifica aqui de que forma que ele busca o Senhor. Ele busca com ansiedade. Ele não está com a mão no bolso: ah, Deus, vem aqui visitar-me. Não, ele está desesperado. Ele está aqui, ó, sedento, como uma terra árida que precisa da água, que sem a água está se rachando, está se deteriorando. Assim é Davi no deserto. Ele diz: a minha vida está se acabando, mas uma gota da tua presença pode me revigorar. Um toque do Senhor é suficiente para mudar a minha trajetória, para mudar a minha vida. Eu preciso de ti nessa noite. É o que o rei Davi está dizendo aqui. Ele precisa desesperadamente de Deus. Para Davi, Deus não é algo trivial, não é algo banal. Ah, é Deus, é só mais uma coisa. Não, Deus é aquilo de mais precioso que Davi tinha. Ele buscava mais a presença de Deus do que a saúde, mais a presença de Deus do que a segurança, mais a presença de Deus do que bens materiais. O mais importante para a vida de Davi era a presença de Deus. Queridos irmãos, nós precisamos desenvolver essa busca. Essa busca que Davi está tendo aqui no deserto, nós precisamos ter diariamente em nossas vidas. Nós precisamos rever a forma como nós organizamos o nosso tempo, a forma como nós temos gastado nossas energias. Sabe, nós nos preocupamos com tantas coisas que são banais, com tantas coisas pequenas, irmãos. Nós arranjamos tempo para tanta coisa. Sempre honramos nosso compromisso no trabalho, no estudo, tiramos um tempo para o lazer, para os prazeres pessoais, mas por vezes nós negligenciamos aquilo de mais importante, que é a presença de Deus. Passamos um dia inteiro sem ler a palavra do Senhor, passamos uma semana inteira sem dobrarmos nosso joelho na presença de Deus e clamarmos no nosso quarto: Senhor, eu preciso de Ti, vem me visitar nessa noite. Meus irmãos, nós fazemos todas as refeições da semana, não perdemos uma delas, mas a oração nós sempre damos um jeito de abrir mão. O devocional nós sempre arranjamos uma desculpa para não fazer. Nós precisamos priorizar a presença de Deus. Nós precisamos priorizar a adoração. Sabe, irmãos, estar aqui no domingo é importante. Adorar a Deus junto com os irmãos é um mandamento do Senhor. E se você não tem um bom motivo para estar aqui, você está em pecado contra Deus. Você está negligenciando a presença do Senhor, que é importante, que está assim na sua casa, mas que está aqui de modo especial.
Assim como o Senhor, Ele se fazia presente quando as pessoas dobravam os seus joelhos, mas quando elas iam ao templo, a nuvem de glória, a Shekinah do Senhor estava ali presente, visitando a congregação. Meus irmãos, nós precisamos levar a sério a presença de Deus. Deus quer o nosso coração, Deus quer o nosso coração de modo integral. Não só a aparência, não só aparentar ser crente, mas ser crente na essência, mas ser crente de todo o coração. Meu Deus, eu posso estar aqui pregando, eu posso ser um bom pregador e é isso que as pessoas conseguem ver, mas eu posso ser um fracasso na minha vida espiritual e ninguém está sabendo. Eu posso estar exercendo o meu ministério aqui, aos olhos humanos com excelência, mas ser um desconhecido diante da presença de Deus, porque o que importa, meus irmãos, não é aparentar ser crente, o que importa é o nosso coração diante da presença de Deus. Nós precisamos priorizar a presença de Deus. Jeremias capítulo 29, verso 13 diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Por vezes nós vivemos uma vida sem a presença de Deus, porque nós não o buscamos de todo o nosso coração. É dessa forma que Deus espera, de modo desesperado, como se fosse o último dia das nossas vidas, como se esse fosse o último culto que nós iríamos participar, de todo o coração. Em nome do Senhor Jesus. Precisamos reconhecer a nossa necessidade espiritual. É o que Davi está dizendo aqui. Ele se considera não como alguém que é morno, não como alguém que está mais ou menos. Não, ele considera como uma terra rachada sem água. Ele se considera como se destruindo por estar um segundo só sem a presença de Deus. Nós temos que ter essa consciência de que sem a presença de Deus nós não somos nada. Nós dependemos da presença de Deus. Salmos 42, verso 1 e 2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar na presença para apresentar-me a Deus? Mais uma vez o rei Davi, desesperado na presença de Deus. Ele compara a sua busca pelo Senhor como uma corça sedenta no deserto. Esses animais, eles costumam morrer no deserto por não ter água. Então, quando você vê esses animais, eles estão em um desespero. Eles estão correndo por todos os campos, a sua consciência já está abalada, eles costumam bater nas rochas, eles estão correndo afoitos, porque se eles não encontrarem nos próximos minutos uma fonte de águas, eles irão morrer. E assim que Davi diz que está a sua alma como uma corça sedenta que precisa de águas, assim é ele procurando a presença de Deus. É o que Deus espera de nós, meus irmãos. Assim eu te busco, assim eu te contemplo. Verso 2 do Salmo 63. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Então o rei Davi, ele está no deserto, ele está correndo risco de vida, ele está desesperado pela presença do Senhor e ele relembra das suas experiências passadas com Deus. Ele se relembra o tempo que ele estava no santuário, no templo, e como ele via a presença do Senhor se manifestar, como ele via a glória de Deus naquele lugar. Sabe, irmãos, quando nós passamos por momentos difíceis, nós precisamos trazer à mente aquilo que nos traz esperança. As nossas experiências com Deus são um combustível que vai fazer com que a gente não desvie nos momentos de deserto da nossa vida. As nossas experiências, aquilo que nós vivemos com o Senhor é o que nos mantém firmes, é o que aquece a nossa fé para não desviar. Nós precisamos trazer à mente, meus irmãos, de tudo que nós já vivemos com Deus. E não permitirmos que isso seja coisas só do passado. Nós precisamos nutrir um coração que ama o Senhor Jesus.
Nós precisamos queimar diante da presença de Deus. Precisamos haver frio na barriga quando estamos diante do culto, sabendo que coisas grandiosas podem acontecer. Nossas pernas precisam cambalear, sabendo que o Deus Todo-Poderoso está aqui e caminha em nosso meio, e Ele pode tocar em nossa vida e tudo ser transformado, meus irmãos, porque Deus se faz presente neste lugar. Traga à memória as experiências que você teve com Deus. Isso é o nosso combustível para viver a cada dia queimando na presença dEle. Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Levanta-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Aqui é Deus falando para a igreja de Éfeso. Uma igreja que era ortodoxa. Sabe o que isso significa? Era uma igreja que era perfeita na doutrina. Eles repreendiam os falsos profetas, eles estudavam a teologia, eles sabiam da palavra de Deus. Mas Deus chega diante dessa igreja de Éfeso, aqui em Apocalipse, e diz: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aquilo de mais importante, o teu coração, você não guardou, igreja de Éfeso. E é isso que eu estou pedindo em primeiro lugar. Antes da pureza doutrinária, antes do conhecimento bíblico, da teologia, da oratória, das pregações extraordinárias, eu quero um coração quebrantado na minha presença. Eu quero alguém que chore na minha presença, alguém que me busque desesperadamente. É o que Deus está falando para a igreja de Éfeso, é o que está falando para nós hoje aqui. Queimem pela presença do Senhor Jesus, se desesperem diante do nosso Deus. Segundo ponto, meus irmãos, o crente que ama a Deus encontra satisfação nele. Verso 3 até o verso 5. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos, como de banha e de gordura farta-se a minha alma. Então, meus irmãos, aqui é Davi diante da presença de Deus. Ele está ali dizendo que o que ele precisa é da presença de Deus. A presença de Deus é suficiente para ele. Os palácios não podem satisfazer Davi. Sabe, todas as honrarias que um rei recebe não é o que trazem satisfação para Davi. O aplauso das pessoas, as pessoas cantavam para Davi. Saul matou milhares, mas Davi matou milhares de milhares. Mas a honra do povo, o aplauso do povo não era suficiente para satisfazer o coração de Davi. O que satisfazia Davi era a graça do Senhor Jesus, era a graça do Senhor nosso Deus, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Davi está falando de todos os prazeres que eu já experimentei nesta vida. A tua graça é o melhor deles. A tua graça é melhor do que tudo que eu já provei. É o que Davi está falando assim. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, levanto as mãos, como de banha de gordura farta-se a minha alma. Então Davi está falando aqui: eu estou satisfeito com a tua presença, ó Deus, assim como uma comida extremamente nutritiva me deixa farto. Como você hoje, se você comeu um bom churrasco, uma boa maionese, você saiu da mesa completamente farto. Assim é quando nós estamos na presença de Deus. Nós estamos satisfeitos. Quem bebeu da água que Ele deu, nunca mais tem sede para as coisas do mundo. Quem comeu do pão da vida, que é Jesus, não tem mais fome das baladas, das drogas, das coisas do mundo. Está completamente satisfeito com o que recebeu. A tua graça é melhor do que a vida. É por isso que meus lábios te louvam. A presença de Deus é o nosso maior bem, meus irmãos. Nada que Satanás tenta nos oferecer é melhor do que a presença de Deus. Ele vem todos os dias com tentações, com propostas. Ele vem te oferecendo
propostas de emprego que vão trazer um ganho muito maior para você, mas que vão te afastar da presença de Deus. Ele vem te oferecer diversas propostas que vão aparentemente trazer prazeres momentâneos, mas que vão destruir a tua alma, mas que vão levar você, sabe, para longe da presença de Deus. Quando Satanás vir, você diz para ele: eu estou completamente satisfeito em Deus. Eu não troco a presença de Deus pelo banquete de Faraó. Eu não troco aquilo que eu vivi, aquilo que eu experimentei, pelas banalidades do mundo. Eu estou completamente satisfeito em Deus. Salmos capítulo 36, versos 7 e 9. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos do homem se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa e da torrente das tuas delícias lhe dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Olha só, meus irmãos, é isso que eu estou falando hoje aqui. É de estar farto diante da presença de Deus. É de beber da presença dEle, que emana delícias perpetuamente. Sabe, irmão, ser crente não é algo chato. As pessoas por vezes olham para nós e pensam: lá vai aquele crente, não pode beber, não pode fumar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Deve ser muito triste. Não, meu irmão, é triste quem teve um encontro com a religião, mas quem teve um encontro com Deus, que é o manancial da vida, essa pessoa é feliz, essa pessoa encontrou o prazer verdadeiro que é Jesus. É a presença de Deus que satisfaz a nossa alma, irmãos. Terceiro ponto: o crente que ama a Deus o louva com fervor. Olha só o verso 5, continuação até o verso 7. Com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Olha só, meus irmãos, o que Davi está falando aqui. Ele diz que essa satisfação que ele sente com a presença de Deus, esse prazer que ele tem de estar diante do Senhor, de ter a presença de Deus com ele, isso irrompe em louvor, isso se transforma em adoração. É o que diz o versículo: e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. É porque ele está feliz, é porque ele está farto, é porque ele teve uma experiência com Deus que ele tem motivo para louvar. Muitas vezes nós ficamos com a mão no bolso, muitas vezes nós vivemos uma vida longe da adoração que Jesus quer de nós, em espírito e em verdade, porque ainda a gente não está satisfeito em Deus, porque a gente ainda não teve uma experiência com Deus que transformou a nossa vida. Porque quando a gente contempla a beleza de Jesus, isso se transforma em adoração, isso se transforma em louvor. E não é algo momentâneo, não é algo que acontece apenas no domingo, durante os cultos. Ele diz assim, ó: e no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Então Davi, ele está louvando a Deus em todo momento. Ele está lá na sua casa, na sua cama, durante a madrugada, e o que ele está fazendo? Ele está adorando ao Senhor Deus, ele está se lembrando de todas as bondades de Deus em sua vida, está dizendo: Senhor, eu te adoro, porque Tu é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre, eu te adoro porque Tu é presente na minha vida, eu te adoro porque o Senhor é fiel em cumprir Suas promessas, eu te adoro porque dia após dia o Senhor se revela a mim, e isso de madrugada em madrugada, até o romper da manhã. Ali está Davi, diante da presença de Deus, louvando com alegria. Esse é um crente que ama a Deus, irmãos. É alguém que louva, é alguém que adora o Senhor Deus. Nós precisamos trazer essa prática para a nossa vida, meus irmãos. Louvor não é algo dos domingos. Louvor não é algo que cabe apenas ao ministro de louvor. Louvor não é coisas que cabem apenas a quem é afinado, quem tem um segundo tenor, um contralto. Não, meus irmãos, louvor é um mandamento do Senhor Deus. Louvar a Deus é o que Deus espera de todo crente. Então incorpore isso na sua vida.
Comece a colocar um louvor na sua casa e comece a adorar a Deus. Comece no seu carro, diante do trânsito, não a murmurar, não a falar mal do prefeito por causa dos buracos na rua, não a xingar o trânsito. Comece a adorar o Senhor Jesus, comece a adorar a Deus. Aproveite cada tempo, cada minuto da sua vida para render adoração a Deus. O louvor precisa fazer parte da nossa vida, meus irmãos. Salmos 34, verso 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. E aqui então já vem algo a mais. O louvor que Deus espera de nós, que deve ser uma rotina, ele deve estar em todo o tempo. Isso significa que até nos momentos de adversidade que nós passamos, nós precisamos louvar a Deus. Quando nós vamos ler a Bíblia no livro de Jó, nós vemos o homem que sofre a maior de todas as calamidades. Ele era rico, ele era próspero, ele tinha uma família grande, todo mundo olhava para ele e falava: eu queria ser como este homem, bem-sucedido em todas as esferas da vida. Mas veio o raio do céu, veio o vento, o fogo caiu do céu e consumiu os seus bens, consumiu seus filhos e consumiu até a sua própria saúde, que ele foi acometido de lepra. Então quando Jó está nessa situação, sua própria esposa está ali do seu lado murmurando, dizendo: Jó, amaldiçoa o nome do Deus que tu serve e morre. Mas Jó, quando perde tudo, a palavra de Deus diz que ele se lança ao chão e adora a Deus. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É desse tipo de louvor que o Senhor está falando que quer de nós. Um louvor em todo tempo. Um louvor que não é só nos momentos bons, não é só quando a promoção vem, não é só quando a conta está positiva, mas é adoração em todos os momentos. É diante da enfermidade, é diante da crise financeira, é diante da porta fechada. É adoração em todo o tempo. Glórias ao Senhor Jesus. Quarto ponto, meus irmãos. O crente que ama a Deus encontra conforto e proteção nele. Verso 8. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Então nós estamos aqui falando de Davi, e nós estamos falando de Davi diante de um deserto. Ele está fugindo ou de Saul, que quer matá-lo, ou de Absalão, seu filho, que está fazendo uma revolta para tomar o seu reino. E Davi está ali e pode pensar: pois bem, eu sou um guerreiro poderoso. Eu derrotei Golias. Eu derrotei milhares de filisteus. Eu sou um guerreiro que é conhecido aqui em Israel pela minha força, pela minha destreza. Eu posso enfrentar os meus próprios problemas. Eu sou suficiente para mim mesmo. Ele poderia pensar dessa forma. Mas aqueles que se confiam, irmãos, aqueles que se apoiam em seu próprio braço, esses caem. Os que confiam na força de cavalos, de carros, esses se frustrarão. Nós confiamos na força de nosso Deus. E é o que Davi faz aqui. Ele diz: a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Então Davi, ele não está desesperado. Então Davi não está ansioso. Meu Deus, será que a minha vida, o que irá acontecer agora? Será que eu vou ser pego? Será que eu vou perder o meu reino? Será que as promessas de Deus não vão se cumprir em minha vida? Ele não está dessa forma, porque ele se apega em Deus, ele confia na destra de Deus. A destra é a mão direita, era a mão forte do guerreiro, a qual ele empunhava a espada e derrotava os seus inimigos. É a mão direita de Deus quem nos defende. A palavra de Deus diz que o Senhor pelejará por vós. Nas nossas lutas, meus irmãos, nós não precisamos nos desesperar, porque o nosso Deus, ele é conhecido como o Senhor dos exércitos. A destra poderosa de Deus não falha. Ele irá cumprir tudo o que ele prometeu. A nossa história não termina nos nossos desertos. A nossa história não termina nos vales, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Então nós não precisamos nos desesperar.
Pelo contrário, nós podemos entregar em oração a Deus as nossas causas, sabendo que o nosso Deus tem uma destra fiel para nos acolher. Chega de ficar ansioso, chega de falar com Deus com medo o tamanho dos nossos problemas. Comece a falar para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, nos diz o segredo para não viver com medo nem ansioso. Diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, é isso. Para não viver com medo, para não viver ansioso, a única forma é entregar as nossas causas em oração a Deus. E à medida que nós entregamos os nossos problemas para Deus, então nós experimentamos uma paz que excede todo entendimento. Paulo, ele queria com todas as suas forças expressar, ensinar, teólogo como ele era, ele queria ensinar para nós de que forma é essa paz. Ele poderia trazer muitos adjetivos aqui, então vocês experimentarão uma paz plena, então vocês experimentarão uma paz abundante, então vocês experimentarão uma paz grandiosa. Mas ele não usa nenhuma dessas palavras para definir a paz que nós iremos encontrar, porque nenhuma dessas palavras pode expressar quão boa é essa paz. Por isso ele diz, a paz que excede todo entendimento. O teólogo dos teólogos está dizendo, é algo tão bom que eu não tenho nem palavras para dizer para vocês. É a paz que excede todo entendimento. É essa paz que habita o coração de todo aquele crente que ora, de todo aquele crente que entrega a Deus em oração as suas causas, não vivendo ansioso, não vivendo com medo. É isso que Deus quer de nós. Então nós chegamos no último ponto, irmãos. O crente que ama a Deus espera no Senhor, que agirá com justiça em seu tempo. Veja o verso 9 até o verso 11, que Davi diz assim, porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentiras. Então aqui está Davi. Ele está no deserto, ele está sendo perseguido, ele corre risco de vida, os seus adversários estão ali para matar. Davi era um guerreiro poderoso, Davi tinha um exército sempre ao seu dispor, mas ele mesmo não busca fazer justiça com as suas próprias mãos. Ele espera em Deus. Ele sabe que a sua causa está nas mãos de Deus. Ele não revida com a sua própria força. Ele espera em Deus que em seu tempo trará justiça aqui na terra. Deus, ele governa todo o universo, meus irmãos, e pode ter certeza de que nenhum mal feito aqui na terra passará impune. Nenhum 5 centavos defraudado, roubado, passará ileso diante do julgamento de Deus. E Davi confia nisso. Por isso que Davi está calmo, está sereno, está tranquilo. Ele sabe que ele não precisa fazer justiça com suas próprias mãos. Ele sabe que ele não precisa se desesperar e impor a sua vontade. Não, Deus prometeu que eu seria rei para sempre, então eu vou matar todo mundo que se levanta contra mim. Eu vou matar todos aqueles que se levantam contra mim. Eu vou para cima deles, eu vou impor a vontade de Deus. Ele não faz isso, porque ele sabe que o Deus que ele serve é poderoso e é fiel para cumprir o que prometeu. É por isso que ele está aqui esperando em Deus. Então, irmãos, de forma imediata, esse texto se refere aos inimigos de Davi que querem matá-lo. Mas eu vejo que há uma aplicação profética aqui. Dessa mesma forma que Davi está confiando que Deus trará juízo sobre todos aqueles que se levantam contra ele, assim também Deus trará juízo sobre todos aqueles que se levantam contra o Senhor Jesus, contra a igreja de Deus.
Nesse tempo nós vemos muitas pessoas se levantando contra a igreja. Nós vemos as perseguições acontecendo aí fora. Nós vemos que tem pregadores corajosos que pregam a palavra de Deus e que eles não podem falar uma palavra só fora do que é aceito aí na sociedade, que são perseguidos, que são cancelados, que fazem um corte da pregação e colocam nas redes sociais e buscam destruí-lo. O Ministério Público por vezes tenta processar esses pastores, porque existem pessoas aqui nesse país que se levantam contra o Senhor Jesus, que se levantam contra a igreja de Deus. Todos esses obreiros da iniquidade, todos esses servos de Satanás que perseguem a igreja, que tentam impedir o avanço do evangelho, um dia estarão diante de Deus e terão que prestar conta de todo o mal feito aqui na terra. Todos aqueles que se levantam contra a igreja, contra cristãos no trabalho e prejudicam os cristãos lá no trabalho, dando atividades mais difíceis para eles, desprezando eles, todas essas pessoas terão um dia que estar diante do Senhor dos Exércitos e prestar conta de todos os seus atos feitos. Todos aqueles que blasfemam contra o nome de Deus na parada gay, como acontece aí fora, todos aqueles que zombam do nome do Senhor Jesus, um dia estarão diante de Deus e terão que prestar conta de todo o mal feito aqui na terra. Todos os políticos que criam leis para prejudicar o evangelismo, para prejudicar a igreja de Deus, estarão diante do trono de Deus e terão que prestar conta de todo o mal que fizeram. Irmãos, em breve o Senhor Jesus rasgará os céus e voltará aqui na terra para o grande e terrível dia do Senhor. Sabe, a palavra de Deus diz nesses termos, esse dia é grande e é terrível. Para nós a igreja será grande porque é o dia que nós seremos galardoados. Nós recebemos as nossas dádivas diante de Deus. Ele chegará para a igreja e dirá: vinde benditos do meu Pai para o reino que vos é por herança. Porque tive fome e me deste de comer, estive nu e me vestistes. Então Deus falará isso para a igreja, e a igreja entrará nas bem-aventuranças eternas. Será um grande dia para a igreja. Mas para todos aqueles que não aceitaram o nome do Senhor Jesus, todos aqueles que não serviram a Deus com integridade, esses um dia estarão diante de Deus e será um terrível dia para eles. A palavra de Deus diz que o Senhor pisará, que os ímpios serão pisados no lagar da ira de Deus. O lagar, meus irmãos, era onde era feito o vinho naqueles tempos. A pessoa colhia as uvas e ela colocava sobre um recipiente que tinha uma tubulação. Então essa pessoa vinha e começava a pisar naquelas uvas, e então o suco ia saindo, ia virando ali o vinho. A palavra de Deus diz que nesse grande dia que o Senhor Jesus virá, será o lagar da ira de Deus. O Senhor Jesus pisará com toda a sua ira em todos os ímpios, em todos aqueles que se levantam contra Deus, todos aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus, preferiram o mundo, preferiram servir a Satanás. Todas essas pessoas serão esmagados, pisados e experimentarão o cálice amargo da ira de Deus. É isso que muitas vezes as pessoas são impedidas de falar. É uma pregação que não se fala mais hoje em dia, mas é o que a palavra de Deus nos diz. Diz que o Senhor Jesus, nesse grande dia, Ele então lançará essas pessoas no lago de fogo ardente, onde o verme nunca morre e a ferida nunca sara. Esse lugar chamado inferno, onde as pessoas serão jogadas. Elas estarão lá para todo sempre. Nunca mais terá fim. Esse dia será terrível. Para a igreja será um grande dia. Mas para os ímpios, para aqueles que vivem na maldade, será um terrível dia. É por isso, meus irmãos, que nós não precisamos nos preocupar e tentar revidar o mal que é feito contra nós. É por isso que nós não precisamos querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Assim que a gente for afrontado no trabalho, nós não precisamos revidar. Quando as pessoas nos perseguem, caçoam de nós não precisamos atacá-las novamente, não precisamos brigar com elas, não. Pelo contrário, abençoa quem te amaldiçoa. Ao teu inimigo, ama o teu inimigo, ora por ele, porque o Senhor Jesus fará justiça no seu tempo.
A ira do homem não promove a justiça de Deus. Romanos capítulo 12, verso 19 nos diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança e eu é que retribuirei, diz o Senhor. A ira é de Deus, a vingança é da parte de Deus, não cabe a nós. Mateus capítulo 5, verso 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Então, quando a gente é afrontado, quando a gente é ferido, a gente vira a outra face. Porque o dia do acertar de contas já está gravado, já está determinado nos céus. Nós não precisamos, irmãos, fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós precisamos ser como Davi, amar a Deus de tal forma que a gente espera que Ele faça a sua justiça. Irmãos, é esse espírito que Deus espera de nós. Sabe, alguém que espera desesperadamente a volta do Senhor Jesus. A justiça plena haverá só nesse dia. A nossa esperança está nesse grande dia, como foi cantado aqui. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. É nesse grande dia, irmãos, que nós veremos a face do Senhor Jesus e tudo valerá a pena. Esse cansaço que nós vivemos aqui agora, essas tristezas que nós vivemos aqui agora, tudo valerá a pena quando nós estivermos diante de Jesus. Podemos tocar o seu corpo, podemos beijar a sua face. Irmãos, vamos aproveitar cada momento que nós temos diante da presença de Deus. Sabe, só aqui na terra nós podemos adorar a Deus nos desertos, nas dificuldades, nas dores, nas perdas. Você já parou para pensar que no céu não haverá mais tristeza? Ninguém vai poder adorar a Deus na tristeza no céu. Esse é um privilégio que você tem só aqui na terra. Adorar a Deus diante da perda, você só pode fazer aqui na terra. Adorar a Deus diante do luto é só aqui na terra. Adorar a Deus diante da escassez é só aqui na terra. Então vamos aproveitar, meus irmãos, essa oportunidade que a gente tem e viver a cada dia, sabe, crentes, amando a Deus de modo intenso. É isso que o Senhor quer para a sua igreja nessa noite. Amar a Deus de todo o coração. Se coloque de pé, por favor. O Ministério de Louvor pode subir aqui para a gente cantar mais um hino e buscar o Senhor por mais um momento. O Senhor quer de nós o nosso coração. O Senhor quer que a gente o busque intensamente. O Senhor quer que a gente o busque com ansiedade. O Senhor quer que a gente encontre satisfação, prazer nele. O Senhor quer que a gente o louve, que a gente adore ao Senhor Jesus e isso seja uma prática constante em nossa vida. O Senhor não quer que a gente viva ansioso, com medo. Pelo contrário, o Senhor Deus quer que a gente se apegue à destra poderosa de Deus e o Senhor quer que a gente espere com ansiedade pelo grande dia da sua volta. Nós precisamos ter este coração voltado para a presença de Deus. Feche seus olhos, meus irmãos. Vamos falar com o Senhor Jesus. Pode apagar as luzes. Senhor Deus, dai-nos um coração, Pai, para te buscar. Dai-nos um coração, Deus, com sede da tua presença. Um coração que busca a tua face, Deus. Reaviva a chama da paixão em nosso coração. Reaviva, Senhor Deus, o fogo que queima no nosso coração para que a gente te busque com mais intensidade. Ó Deus, que nossos corações ainda se quebrantem na tua presença. Que a gente ainda tenha expectativa de que grandes coisas podem acontecer. Que o Senhor pode fazer grandes coisas ainda no nosso meio, que o Senhor pode rasgar os céus e tocar em nossa vida, derramar dons espirituais aqui nessa noite, porque Ele se faz presente. Coloque o seu coração diante da presença de Deus e fale com o Senhor por um instante. Fale com o Senhor Jesus, que se faz presente aqui entre nós. Enquanto o Ministério de Louvor adora, você pode falar para Ele o quanto Ele é importante para você. Oh Espírito Santo, nós queremos o Teu toque. Venha sobre as nossas vidas hoje aqui. Venha aquecer o nosso coração, Deus. Nós precisamos de Ti.
Sim, Deus, a tua presença é melhor do que a vida. A tua graça, Pai, é melhor do que a vida. Oh, Espírito Santo, venha nos encher por mais um instante. Venha nos saciar, querido Deus. Nós precisamos de Ti. Toca em nosso coração, Deus. És adorado.